conta-se a história de um grande líder, um grande pensador da Índia, que foi, a gente conhece ele como Gandhi. Uma certa feita, ele compartilhou algo do coração dele. Gandhi, ele tinha uma afeição muito grande pelo cristianismo. E a palavra de Deus preenchia o seu coração, a palavra de Deus falava muito forte com ele. E ele foi uma pessoa que procurou Deus na vida dele, queria ser preenchido, e a palavra estava mudando algumas coisas dentro de Gandhi. E um dia ele decide ir a um culto, e quando ele decide ir ao culto para ouvir os ensinamentos do maior líder que já existiu em toda a história, de Jesus, as pessoas falando do mestre, do rabino, do professor, e Gandhi sempre foi assim, muito entusiasmado para estar em um ambiente desse, que estava falando sobre o homem mais influente que já viveu na história, que foi Jesus Cristo. E ele decidiu ir a esse culto, só que quando ele chegou nesse culto, ele não foi muito bem tratado ali, ele não foi bem recepcionado, e ele disse consigo mesmo, ele falou assim: bom, eu acredito que Jesus Cristo foi um dos maiores líderes, um exemplo de uma vida humana humilde, de cristão, mas infelizmente os seus discípulos deixaram de copiá-lo. E ele saiu daquele lugar triste, e foi quando ele fundou, ali uma religião muito forte que nós temos hoje. E Gandhi, ele saiu decepcionado com o cristianismo. E o cristianismo perdeu um grande líder, porque os discípulos de Cristo não souberam acolher aquele homem. E Gandhi foi quem falou: eu fui para poder ouvir e permanecer com esse Deus, mas infelizmente tem alguma coisa desconexa que os seus discípulos não copiam os seus ensinamentos. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus queria nascer no coração de Gandhi, Jesus queria nascer no coração de Hitler, Jesus queria nascer no coração de Stanley, Jesus queria nascer no coração desses homens que a sociedade olhou e viu eles como monstros. Mas talvez o comportamento daqueles que se diziam cristãos não eram tão bons quanto precisava ser. E Jesus, ele precisa nascer dentro dos nossos corações e no coração de toda a terra. E Gandhi, ele se frustrou porque ele queria muito entregar sua vida a Jesus Cristo. E a gente perdeu esse homem porque talvez alguns discípulos não deixaram Jesus nascer nos seus corações e imitá-lo. E por essa razão, muitas pessoas se frustram com o cristianismo também. Essa história é uma história verídica. Ele não foi um cristão por causa desse acontecimento. Quantas pessoas deixam de buscar a Deus porque encontram alguma coisa desconexa naquele que vai à igreja, naquele que busca ao Senhor. E isso frustra. Mas eu quero dizer aqui para você nessa noite que tem alguém que nunca frustrou a gente. Tem alguém que nunca decepcionou a gente. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, mas também ele quer nascer dentro da gente todo dia da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que ele é Emanuel, é Deus conosco. Como que ele é Deus? Ele diz que a excelência do poder foi derramada sobre vasos de barro para que ninguém se glorie, para que toda a glória seja de Deus e não do homem. E nós entendemos que como vasos, como aqueles que são argilas moldadas por Deus para se transformar em um lindo vaso, nós precisamos, além de ser moldados de uma forma linda, preciosa, nós precisamos ser cheios da presença do nosso Deus em nós. E a vontade de Deus é te encher e me encher. É por isso que ele diz que ele é Emanuel, é Deus conosco.
E Ele quer nascer em cada casa, em cada lar, em cada família. Mas para isso acontecer, precisa ter uma predisposição no meio e no seu coração. Sabe o que Deus quer fazer nas nossas casas nesse fim de ano? Ele quer nascer com perdão, com reconciliação, com amor, com comunhão. Ele quer nascer trazendo uma vida plena, abençoada, feliz, porque nós vamos trazer a pessoa de Jesus dentro de nós, para que Ele possa fazer morada e nunca mais ir embora. Quantos querem Jesus no seu coração? O nosso comportamento vai mudando, a nossa vida vai sendo transformada. A mensagem do Natal, ela precisa ser eterna, ela é eterna. Se nós pegarmos a palavra de Deus, a mensagem do Natal, ela não se limita apenas a uma data festiva, mas a mensagem do Natal é por gerações e gerações, de que um dia o menino Jesus nasceu. Em Belém, uma luz brilhou. Os magos foram adorar o rei, foram levar a ele ouro, incenso e mirra, que só se levava para um rei. Jesus era uma criança, mas desde Daniel as pessoas aprenderam a observar e a valorizar e a honrar o Deus de Daniel. Por que eu digo isso? Porque um dia Daniel, ele demonstrou que o Deus que ele servia era um Deus bom, um Deus que não matava, que não queria que as pessoas, elas não conhecessem o amor. Antes de acontecer alguma coisa com elas, Daniel tinha a preocupação de revelar o amor de Deus. E você vai ver um jovem representando Deus, diante de toda a corte, falando para o rei, falando para aquele homem, Nabucodonosor, sobre o poder de Deus. E ali, todos os magos, astrólogos daquela época, eles aprenderam sobre o Deus de Daniel, e o Deus de Daniel, ele trouxe alento e refrigério para os dias difíceis na vida daqueles irmãos. E quando você vê os magos do Oriente levando ouro, incenso e mirra, você vai ver que eles guardaram a mensagem do Senhor no coração deles. Porque um dia o Deus de Daniel, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, livrou os magos de serem mortos pelo rei. E eles começaram a estudar sobre o Deus de Daniel. E quando você vê eles levando presentes, os magos, ouro, incenso e mirra, que era o que era levado para os reis, eles estavam dizendo assim: Ele é rei, Ele é Senhor. E nós estamos levando aquilo que é digno de um rei, ouro, incenso e mirra. E ali, Jesus, quando ele está naquela manjedoura, ainda criança, as pessoas reconhecem que ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Porque a palavra foi profetizada séculos antes, de que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e colocaria o nome dele de Emanuel. Você vai ver o profeta Isaías 6, 7 séculos antes, profetizando sobre o Filho de Deus, aquele que viria de uma virgem. E aí quando você pega o Evangelho de Mateus, 7 séculos depois, está a palavra, a profecia acontecendo. Jesus está nascendo, porque tudo que foi predito pelos profetas está acontecendo de novo. Toda a palavra de Deus liberada, ela não volta vazia. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, pode passar esse mundo, esse sistema, um carro se acaba, uma casa também se acaba, uma pessoa, um dia ela não tem jeito, ela não é eterna com seu corpo físico, o corpo físico dessa pessoa vai se acabar, e ela vai precisar entender que o futuro dela, a alma dela volta para Deus e o corpo volta ao pó. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não vai passar. E como a palavra de Deus não passa, a mensagem precisava ser cumprida. E o profeta Isaías foi o homem que mais profetizou a respeito do Messias. E aqui o evangelista Mateus está narrando sobre a palavra profética de Isaías que está se cumprindo. O Salvador,
nasceu em Belém, Filho de Deus, numa manjedoura. E as pessoas estão indo lá para poder ver e contemplar que de fato a profecia se cumpriu. O que eu posso dizer com isso, irmãos? Que o Natal, ele é algo que já foi predito há muitos e muitos anos atrás. O Natal, o nascimento do nosso rei, ele já foi declarado há muitos e muitos anos atrás. E que na verdade ele precisa permanecer todos os dias acontecendo na minha vida e na tua vida. Nós estamos aí há poucos dias do grande dia do Natal. Nós poderíamos deixar essa mensagem para ser falada no dia 24, vai ter um culto aqui. Mas Deus já tem colocado uma outra palavra em meu coração. Mas essa palavra do Natal, ela precisa acontecer na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque quando Jesus nasce dentro de nós, nasce o amor, nasce o perdão, nasce a restauração, nasce a possibilidade, nasce, sabe, a compaixão, nasce tudo de bom. Mas, pastor, é só no Natal que a gente precisa deixar isso acontecer? Não. Mas nós vamos aproveitar essa data, porque tem esse misto de alegria com esperança, para que nós também possamos entrar nessa vibe e entender que se a data é propícia, nós temos que caminhar nela e entender que isso remete à família, isso remete a amor, isso remete a perdão, reconciliação, isso remete a comunhão, ajuntamento. Sabe o que Deus quer fazer no seu Natal nesse ano? Ele quer fazer um grande, maior milagre, que é trazer de volta coisas que há muito tempo já não acontecem mais. E talvez a gente ache que isso já não é possível mais. Eu não sei o que você perdeu, o que parou, o que não acontece mais. Mas Jesus é a possibilidade de fazer do seu Natal o melhor Natal da sua vida. Você crê nisso? O melhor Natal da sua vida. O Natal de ontem. Pode ser o Natal de agora, pode ser o Natal de amanhã, porque a mensagem de Deus não muda. A palavra de Deus diz aqui no versículo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. Ele começa falando do passado, começa falando de algo que profetizaram lá atrás, quando uma virgem chamada Maria foi escolhida para ser mãe, a mãe do Salvador. Hoje mesmo eu estava lendo o Cântico de Maria. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado ao falar dessa mulher agraciada, porque ela louvou ao Senhor, ao Salvador. Olha o Cântico de Maria. Aleluia. Quando nós lemos o Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, verso 46, aqui também, nos evangelhos, você vai perceber que Maria era uma serva do Senhor. Eu não posso desdenhar, eu não posso colocar de lado, eu não posso achar que Maria foi qualquer uma, não foi. Maria, ela foi uma mulher diferente de todas as outras. Por quê? Porque ela era uma serva do Senhor, uma mulher linda por dentro e por fora. Ela era uma mulher que servia a Deus, ela era temente a Deus, ela era uma mulher diferente. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, chamado Jesus Cristo. Maria, salve Maria, você é agraciada, louvada, uma mulher agraciada por Deus. Ela era diferente, gente. Ela era diferente. A palavra de Deus diz aqui no Cântico de Maria, que Maria, quando ela agradece por tudo que Deus fez na vida dela, Maria, isso mostra que ela é uma serva de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, verso 46. Então disse Maria, em Lucas, capítulo 1, verso 46, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele se atentou para a humilde serva, que sou eu, de agora em diante, e todas as nações
chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso me fez grandes coisas e ele lutou em meu favor. O santo é o seu nome, a sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços, dispersou os que são soberbos, no mais íntimo do coração derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas faminto, e mais dispensou de mãos vazias os ricos soberbos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó, e para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Esse é o cântico de Maria. Maria não foi qualquer pessoa. Maria foi uma serva fiel a Deus. Quando o anjo apareceu para ela e disse: você vai dar luz a um filho, você vai colocar o nome dele Jesus Cristo. Sabe o que Maria disse? Sou tua serva, que cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Maria simplesmente aceitou o que Deus tinha para a vida dela. E ela serviu ao Senhor. Tem tanta gente que fala tanta coisa de Maria, dos apóstolos, foram homens e mulheres de Deus. Maria, ela foi escolhida para poder dar luz ao Salvador do mundo. A Bíblia diz que Jesus nasce dessa virgem, que ela era temente, esposa de José, eram pobres sim, mas tinham moral, mas tinham graça, tinham presença de Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Não importa se a pessoa é pobre ou se é rico, quando ela carrega a presença de Deus, essa pessoa serve ao Senhor de todo o coração, entendimento, força e alma. Essa pessoa, ela é uma pessoa que reconhece o que Deus é na vida dela. Não tem soberba. E ela se humilhou, ela se prostrou e disse: cumpra em mim a tua vontade, meu Senhor. E Jesus vem, nasce de Maria, porque foi profetizado, foi dito lá atrás. O Natal, ele nos remete a tudo isso. Ele é de ontem, de hoje, será de amanhã, porque foi profetizado, porque foi falado, porque foi declarado. E se tem uma coisa que Deus declarou sobre a tua vida e sobre a minha vida, são coisas boas e elas irão acontecer para a glória de Deus. O que a gente não pode perder é a esperança no Senhor e no que Ele pode fazer. Maria entendeu e falou sobre isso. A virgem conceberá e dará luz a um filho. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador e gerou um filho de uma forma milagrosa. Você sabe, o mundo nunca mais foi o mesmo. Por causa dessa história, antes de Cristo, depois de Cristo, o mundo nunca mais foi nem será o mesmo. Porque Jesus dividiu a história, o calendário, a vida das pessoas. Ele continua influenciando, dividindo, tocando a nossa vida. Porque de fato Ele tem o poder, Ele é o próprio Deus, Ele nasceu e todos os dias o Espírito Santo está colocando uma sede de Deus no nosso coração, hoje muito mais do que nunca, para que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor Jesus e servi-lo com todo o nosso coração, para que a minha vida e a tua vida continue cumprindo os propósitos de Deus. A Bíblia diz que a partir de então a salvação nos foi concedida. Deus nos fez milagres, aleluia, porque um dia o Salvador nasceu e Ele também quer restaurar, transformar, edificar, consolar a minha vida e a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas esse mês se entregue muito mais ao Senhor Jesus como nunca antes você se entregou. Os meses seguintes se entregue muito mais do que você já se entregou. O ano de 2024 se entregue muito mais do que você se entregou esse ano. Sabe por quê? Quanto mais de Jesus você deixar nascer no teu coração, mais dos milagres dele você vai viver na tua vida também. Essa é a vontade de Deus. Aleluia.
Eu queria te fazer uma pergunta aqui nessa noite. Será que você de verdade, às vezes é algo tão corriqueiro, é uma linguagem evangélica que a gente usa muito, né? Você já aceitou Jesus? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você já aceitou Jesus no teu coração? Pastor, é claro, Jesus mora no meu coração. Jesus está na minha vida. A gente usa esse jargão, Jesus mora no meu coração. Mas sabe, quando Jesus ele nasce dentro do coração de um homem e de uma mulher, o seu coração é regenerado, o seu coração é transformado, o seu coração é edificado. Essa pessoa muda a sua maneira de falar, a sua maneira de viver, a sua maneira de aceitar o outro, o próximo, entende a dor do outro. Quando Jesus ele faz uma mudança aqui dentro, você nunca mais se torna o mesmo. É assim ou não é? A gente nunca mais se torna o mesmo. E eu não estou dizendo só de coisas visíveis, eu estou dizendo de coisas invisíveis também. Porque as coisas visíveis são visíveis, todo mundo vê. Mas e quando ninguém me vê mais? E quando a igreja fecha as portas? Quem eu sou lá na minha casa? Quem eu sou na rua? Quem eu sou no trabalho? Quem eu sou com a minha esposa? Quem eu sou com os meus filhos? Quem eu sou com os meus amigos? Quem eu sou na sociedade? Eu aceitei Jesus. O Senhor quer fazer uma mudança completa na nossa vida. Porque uma palavra foi liberada lá atrás. Isso mudou não apenas a vida da Maria, mas mudou a vida de todos os povos, em todas as épocas, em todos os lugares. E essa palavra quer continuar mudando a minha vida e a tua vida para todos sempre. A nossa casa não vai ser a mesma. Amém? Você crê nisso? A nossa família não será a mesma. Os nossos sentimentos não serão os mesmos. Os nossos relacionamentos não serão os mesmos, porque o Espírito Santo de Deus vai causar uma mudança significativa na nossa vida, e o Senhor Jesus vai se alegrar conosco, porque Ele está em nós, e vai continuar em nós para sempre, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer isso conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo eternamente. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus nasceu na tua vida? Aleluia. Como que a árvore é conhecida? A árvore é conhecida pelos seus... Quando a gente tem uma vida, isso não quer dizer que você é perfeito, não. E uma coisa eu queria dizer aqui para nós, irmãos. Às vezes nós nos frustramos, mas eu queria dizer, a igreja é imperfeita. A igreja é imperfeita. A Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja, sendo ela cheia de pecados, de manchas. Mas eu acredito, eu quero crer que todo mundo é santo. Pastor veste terno e gravata, não tem mais defeito. Pode colocar ele agora como um semideus, agora a quarta pessoa da Trindade, pastor, não tem defeito nenhum. É verdade isso, igreja? Não, porque nós temos defeitos. O irmão que está do seu lado é cheio de defeito, eu sou cheio de defeito. Mas Jesus morreu pela igreja, sendo ela cheia de manchas, de defeito, de pecado, de ruga. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito. De Adão para cá, ninguém escapou. De Adão para cá, todo mundo tem defeitos. O que muda, pastor? É quando eu tenho humildade. É quando eu decido mudar. É quando eu entendo que eu preciso do meu irmão e ele precisa de mim. É quando eu entendo que o amor tem que vencer, o perdão tem que vencer, a regeneração tem que vencer, a compaixão tem que vencer. E aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai brilhar no meu e no seu coração todo dia da minha vida e da tua vida. E aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai fazer uma obra que ninguém pode fazer. Mas nós temos defeitos. A igreja tem defeito. Não se frustre com a igreja.
Porque na verdade o único que é um modelo é Jesus Cristo, amém? Ele nunca vai te decepcionar, mas o ser humano ele é suscetível ao erro, e o que cabe a mim é exercer o perdão e a compaixão. Porque a gente parece que todo mundo é bonzinho aqui, não parece? Hoje, culto de domingo, todo mundo bem vestidinho, tá lindo, mas todo mundo... Oh, meu Deus, faltou até uma auréola, né? Auréola, né? Aquela bolinha que fica assim na cabecinha do anjo. Faltou só isso. E todos nós temos defeitos. Parece que nós somos perfeitinhos. Só que eu quero dizer para você, quanto mais imperfeitos, mais de Jesus precisamos. Quanto mais imperfeitos, mais da graça precisamos. Quanto mais imperfeitos, mais do perdão de Deus precisamos. Quanto mais imperfeitos, mais nós precisamos colocar a nossa cara no pó, nosso joelho no chão e clamar a Deus e falar: Jesus, eu estava deixando o Senhor morrer no meu coração, mas faz o seguinte, nasce de novo aqui que está precisando, Senhor. Quantos vão pedir para Jesus nascer no teu coração nesse mês aqui de novo? Jesus estava tão apagadinho, pastor, no meu coração, estava se apagando assim, nem via mais ele no meu coração, as pessoas olhavam para mim e via só defeito, tristeza, desânimo, desilusão, grosseria. Jesus estava se apagando na minha vida, mas decida a partir de hoje fazer com que o brilho do Espírito Santo brilhe mais forte dentro de você a partir de hoje. E como que você faz isso? Entregando a sua vida de novo para Jesus. Todo dia a gente tem que entregar a vida a Jesus, porque a gente acha que entregar a vida para Jesus é vir aqui na frente, levantar a mão, e aí vem umas pessoas e fala assim: olha lá, 10 pessoas para Jesus, 100 pessoas para Jesus, 50 pessoas para Jesus, e na verdade aquilo só foi o primeiro passo de uma nova vida com Cristo. O primeiro passo é levantar a mão. Depois, meu amigo, aí é você e Deus, é todo dia, o Senhor vai te lapidando, te transformando, é culto após culto, é dia após dia, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. Mas o primeiro passo foi dado, foi levantar a mão. Traga Jesus de volta para o centro do teu coração. Eu queria te pedir uma coisa, eu queria te pedir o que está na Bíblia. Aproveita o fim do ano, que já é um fim do ano mesmo, que a gente fica mais quebrantado. Não sei se é porque a gente vê as luzinhas de Natal, a gente vê, sabe, as pessoas mais compassivas, aí é troca de presente, é o familiar que a gente não vê há muito tempo, é uma viagem que a gente precisa fazer. A gente fica mais quebrantado. Fica ou não fica, gente? Fica mais quebrantado, né? E aí é aquelas cartinhas, e aí as pessoas, sabe, estão ali se abraçando, estão ali declarando coisas boas. Aproveita essa data, começa a pedir perdão para as pessoas que você magoou. Essa é a hora que você precisava dar um amém. Aleluia. Chega nessas pessoas e fala assim para ela, mesmo que seja elas que têm errado com você, fala: me perdoe, eu fui uma pessoa insensata, eu deixei você se afastar de mim, mas me perdoa pelas minhas atitudes. Vamos deixar o brilho do Espírito Santo tomar conta do nosso coração de novo. Nós nos tornamos insensíveis com o passar do tempo. Nos tornamos ou não nos tornamos? Nos tornamos insensíveis. Sabe por quê? Porque a gente às vezes é tão calejado, parece que as pessoas elas estão tão assim, em outro mundo, tem facilidade de magoar umas às outras, que parece que a gente está vivendo em outro mundo, e aí a gente nos torna insensíveis. Vamos pedir para Jesus voltar para nós de novo nessa noite? Vamos pedir para Ele novamente habitar no nosso coração de novo? Irmãos, eu estou falando isso do fundo do meu coração, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo, às vezes vivendo por viver, e parece que a gente deixou as coisas mais importantes de lado. O beijo de uma criança, o abraço de um filho,
Você dizer um eu te amo para sua esposa, você dizer um eu te amo para o seu marido, você dizer um eu te amo para a pessoa que está do seu lado, para um amigo, para um irmão. Sai fora, pastor, vou dizer te amo para um homem? Sou homem, pastor. Mas o amor precisa ser expressado, gente. A gente acha porque pensa, já falou, mas na verdade a gente precisa falar. Você vive pensando sobre o amor, mas não consegue dizer uma palavra. Ai, se fulano soubesse que eu amo tanto ele. Mas ele não sabe, você tem que falar para ele. Sim ou não? Não espere perder para dizer, gente. Não espere estar longe. Você sabe, eu passei a contar algumas coisas na minha vida. O meu sogro e a minha sogra, eles têm 65, 70, 71. Minha sogra é mais nova que meu sogro. Se a gente fosse uma vez por ano a São Paulo, se fôssemos, que às vezes não acontece, às vezes a gente não... Eu, por exemplo, eu já estou há 2 anos sem ir. 2, quase 3, sei lá. Mas você começa a pensar assim, bom... Se for um abraço por ano, a pessoa tem 70. Geralmente as pessoas vivem 70, 80 anos, o que passa disso é fadiga e cansaço. Hipoteticamente falando, eu tenho mais 10, 15 ou 20, se Deus for muito bom, 25, 30 abraços para dar no meu sogro e na minha sogra. Você já parou para pensar sobre isso? A gente se abraça muito pouco. A gente declara o nosso amor muito pouco. A gente fala menos. E a gente muitas vezes magoa mais. O que eu estou falando aqui está dentro do que eu quero ministrar nessa noite. A gente está falando sobre Jesus nascer em nós. Sabe quando que ele vai nascer em nós? Quando a gente começar a ter essas atitudes, todo dia. Um eu te amo, muito obrigado. Deus te abençoe, bênção pai, bênção mãe, bênção avô, bênção avó. Essas coisas estão raras, gente, tá ou não tá? Ficaram raras essas coisas. Parece que a gente está vivendo num mundo diferente daquele que era lá atrás. As pessoas envelhecem, as pessoas vão embora, as pessoas não ficam aqui muito tempo mais. Vai embora novo, vai embora velho, hoje não tem mais idade, é criança, é pessoa jovem, é velha, todo mundo na faixa etária, todas elas, não dá para a gente falar assim, ó, fulano vai viver muito tempo, não sabemos. Aproveita essa data, se reúna, faça a melhor ceia, faça o melhor jantar de Natal, faça a melhor ceia de Ano Novo, se reúnam, se abracem, digam uns aos outros, eu te amo, como é bom estar com você, como é bom estar aqui nesse momento com você, eu não imaginava como seria tão bom estar aqui com você, eu amo você, eu perdoo você, eu quero que você viva comigo muitos e muitos anos ainda, porque você foi a melhor pessoa que Deus colocou na minha vida. Jesus vai estar nascendo cada vez mais no seu coração. Porque essas coisas se perderam. Essas coisas se perderam. E a gente deixa de praticar e exercer o amor. Paulo escreve aos Coríntios e diz aos Coríntios assim: o amor não é enganoso, o amor não se porta com indecência, o amor não é vaidoso, o amor não se preocupa com seus próprios interesses, o amor, ele cuida, o amor, ele zela, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor de Deus dentro de nós faz tudo isso acontecer. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho refletido mais sobre essas questões. Mas talvez seja uma época que a igreja de Jesus precise passar por mais uma reforma. E o Senhor começar a reformar, começar primeiro dentro de cada um de nós. Sabe, que eu e você possamos dizer que
Nós estamos em reforma. As reformas aconteceram lá atrás, mas a igreja precisa de uma reforma novamente. Porque mudou o seu comportamento. Porque mudou a sua maneira de lidar com o próximo. Porque mudou a sua maneira de falar com o próximo. O que eu quero orientar você aqui nessa noite. Um dia Maria deixou Jesus nascer. Porque ela disse: seja feito conforme a sua vontade, Senhor. Espiritualmente falando, deixa o Salvador nascer dentro de você todo dia. Deixa ele nascer aqui dentro. Primeiro, não mude suas roupas, mude o seu coração. Você pode mudar a roupa, mas muda primeiro o coração. Deus está mais preocupado com o seu comportamento e o seu coração. E também está preocupado com as suas roupas, mas nem tanto com o seu coração, como Ele está preocupado com o seu coração e com o seu comportamento. Por isso que a Bíblia diz, Deus diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Por isso que a Bíblia diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, sensível, disposto a obedecer, disposto a amar, disposto a perdoar. Dai um novo coração. Essa mensagem é muito simples, mas nós precisamos voltar a Deus. E voltar a Deus é você voltar lá atrás no tempo e ver Jesus nascendo, brilhando, transformando, acontecendo. Só que o Natal de ontem pode ser o Natal de hoje na nossa vida. O Natal lá de trás pode ser o mesmo Natal para nós hoje. O Natal que mudou a vida de pessoas lá pode mudar a nossa vida aqui. Jesus é o nosso verdadeiro Natal. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus é o nosso Natal, verdadeiro, único, exclusivo e eterno. Porque foi Ele que mudou a nossa sorte e quer continuar mudando. Natal de ontem. A hora vai embora, mas Deus é o Deus conosco. Traga Jesus para o teu coração. Você vai chegar em casa hoje, vai abraçar a pessoa que você ama, vai abraçar a pessoa que convive com você, e você vai fazer com ela aquilo que você sempre faz com as pessoas de fora. O que a gente sempre faz com as pessoas de fora? Trata melhor que as de dentro. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Estou mentindo? A gente pode estar matando um aqui. Chegou a visita, o que a gente faz? Oi? Tá tudo bem com você? Entre. Você quer uma água? Você quer um café? O que você quer? Quer almoçar? Quer jantar? E aí, tem almoço hoje? O marido, né? Pergunta. Tem morte para você, infeliz. Nossa, amanhã não fez nem aquela comida que eu gosto. Não fiz mesmo, tu não merece não, sou infeliz. E os de fora, lá em casa, eu já conversei com a pastora Cláudia isso. A gente recepciona todo mundo bem, a gente recebe todo mundo. E muitas vezes, as meninas, elas falavam assim: porque nós sempre somos os últimos a comer, sempre somos os últimos a receber alguma coisa, a sair. Então a gente começou a fazer diferente. Primeiro, para os da nossa casa. Claro, você honra a visita, e elas sabem disso. Não tem problema honrar, a visita vai lá e põe o primeiro prato, não tem problema. Mas a gente também começou a honrar as crianças lá em casa. A gente começou a honrar as nossas filhas lá em casa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente dá o melhor para os de fora, só que os nossos de casa, a gente sempre dá o pior para eles. Por que a gente tem que fazer uma comida gostosa só quando vai visita em casa? Por que a gente tem que limpar a casa só quando vai visita em casa? Por que a gente tem que deixar tudo organizado porque fulano vai vir em casa?
E as crianças, e o marido, e a esposa que está todo dia em casa, não merece o melhor? É algo de se pensar, é ou não é? A nossa casa precisa de receber o melhor também. E sabe o que eu tenho feito lá em casa esses dias, esses tempos? Eu tenho feito para elas também, que elas merecem. Com o mesmo amor, com o mesmo carinho que eu trato vocês, eu trato elas também. Ah, mas é a filha do pastor, mas é a membra de uma igreja que precisa ser entendida, valorizada e respeitada do mesmo jeito que um membro tem a nossa atenção, a nossa, muitas vezes, paciência e perseverança. Essas são as nossas filhas. É membro de igreja como qualquer outro. Então nós precisamos mudar dentro da nossa casa. O que eu quero dizer com isso? Comece a tratar bem a sua família, como você trata os de fora. Amém? Eu nem preguei, irmãos, eu só dei conselho aqui hoje, e a hora foi embora. Mas se eu puder, e se você assim consentir, eu queria ainda orar por você. Posso? Vamos se colocar de pé? Se você puder guardar no seu coração, guarde no seu coração essas palavras. Talvez você possa dizer assim: meu Deus, eu vim aqui na igreja, eu vim para ouvir essas coisas. Às vezes são coisas tão simplórias, que a gente já não faz mais dentro de casa. A gente já deixou de lado. É seu filho, é sua filha, é sua esposa, é seu esposo, é a sua casa, é a sua família. Abrace mais, beije mais, fale mais, ore com eles, vá no quarto, converse com os filhos, pergunte se está bem, se está doente, faça uma oração, compre um remédio, esteja junto. São coisas, irmãos, que por causa de uma coisa chamada tempo, que é curto, a gente está deixando de lado agora. Mas deixa Deus fazer essa mudança na sua vida. Ah, mas eu já trabalho e boto comida na mesa. Meu amigo, isso é sua obrigação e você vai fazer sempre. Como também é obrigação do marido amar a esposa, se compadecer dos filhos, como também é obrigação da mulher respeitar o marido. Tudo é obrigado. A gente só coloca prioridades, né? Mas tudo é prioridade. Só comida na mesa não resolve. Trate bem, ame, perdoe e faça aquilo que é necessário.